A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer mais uma reflexão bíblica para o seu coração na tarde de hoje. Quero ler um texto das Escrituras Sagradas que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9. A primeira parte deste versículo diz da seguinte forma: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, queridos irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, ele chega no capítulo 10 dessa segunda carta, fazendo uma defesa do seu ministério apostólico. Ele começa a fazer uma defesa dessa autoridade apostólica. No capítulo 11 desta mesma segunda carta, Paulo começa a falar a respeito dos falsos profetas. A partir do versículo 16 do capítulo 11 de 2 aos Coríntios, Paulo vai descrevendo a respeito dos sofrimentos que ele passou por causa do Evangelho de Cristo, até chegar aqui no capítulo de número 12, a partir do versículo 1, para falar a respeito de um homem que ele conheceu. Diz o apóstolo Paulo que já fazia 14 anos que tinha conhecido este homem, e esse homem, diz o Paulo, que no corpo ou fora do corpo ele não sabia, Deus era quem sabia, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele continua dizendo que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas Deus sabia, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ou seja, que se ele quisesse falar, não encontraria para tudo aquilo que ele ouviu condições para se expressar. Não encontrava palavra para dizer o que ele tinha ouvido. Então, o apóstolo São Paulo, ele disse que de uma pessoa assim ele poderia se gloriar, mas dele mesmo ele não se gloriaria. Ele não se gloriaria a não ser nas fraquezas dele. Então, interessante é que Paulo, a gente percebe que ele tira todo o eu de si para poder falar de alguém que tinha recebido essas revelações. Então Paulo, ele se apresenta como um verdadeiro servo de Deus, pronto para servir, pronto para fazer a vontade de Deus. Paulo, quando olhamos para o princípio da história deste homem de Deus, vemos que ele era uma pessoa que perseguia a igreja do Senhor, até o dia em que Cristo o encontrou na estrada de Damasco. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele foi jogado por terra e ele ouviu a voz, mas não viu ninguém. E ele perdeu a visão. Mas o Senhor é muito misericordioso, que a partir dali começou a tratar na vida de Saulo, para que depois pudesse transformá-lo em um Paulo, um homem que dentro do Novo Testamento
é o que mais escreveu a respeito do Evangelho de Cristo. É um personagem muito importante. Fora Cristo, creio que o mais importante com respeito a tudo aquilo que Deus se revelou para ele, ou para ele, e tudo aquilo que ele escreveu dentro das Escrituras Sagradas. Então é um homem que realmente marcou um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo continua falando a respeito desta visão, deste homem que foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso, e ouviu essas palavras maravilhosas da parte daquele que é todo-poderoso no céu e na terra. E ele diz que se ele quisesse se gloriar, ele não seria nécio. E se eu quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei ignorante com respeito a isso, porque direi a verdade. Isso é o que o Paulo está falando, através da palavra de Deus. Ele diz que para que ninguém viesse a querer cuidar dele mais do que o que devia. Então Paulo, a partir aqui do versículo de número 7, ele começa a dizer assim, agora ele começa a se identificar que esse homem era ele mesmo. Ele diz, e para que me não exaltasse por causa das excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que ele me esbofeteasse todas as vezes que eu quisesse me exaltar por causa dessas revelações. Então, muitos querem dizer qual foi o tipo desse espinho na carne de Paulo, mas só que a Bíblia Sagrada, ela só nos revela, só nos fala que foi um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Então a Bíblia fala até aí que era um mensageiro de Satanás para esbofetear a Paulo quando ele quisesse exaltar-se por causa das revelações que ele tinha recebido. Então tudo aquilo que Deus faz através da minha vida, da sua vida, tudo aquilo que Deus executa através da nossa vida, não é para que nós venhamos a nos exaltar, mas sim para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Eu e você somos apenas canais de bênção da parte de Deus para aquele que nos ouve. Então o Senhor, ele não coloca ou não dá nada a ninguém para que ele venha se exaltar, mas para que ele continue sendo servo de Deus, sempre diminuindo e ele, o Senhor nosso Deus, crescendo na nossa vida. Porque quando olhamos para a vida destes verdadeiros homens de Deus, do qual Deus usou poderosamente, lá do Velho Testamento até o Novo Testamento, a gente não vê na vida dessas pessoas eles se exaltando ou se gloriando por causa das revelações que Deus fazia ou trazia através da vida deles. Nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada muitos personagens que Deus se manifestou de forma gloriosa, extraordinária. Moisés era um deles. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor nosso Deus falava com Moisés face a face e era considerado o homem mais manso da terra.
mas as suas decisões tinham estruturas de aço. Era um homem decisivo com respeito à verdade que Deus lhe transmitia para que pudesse transmitir ao povo do Senhor. E tantos outros que poderíamos fazer menção nesta reflexão bíblica, mas apenas o nome de Moisés, que trouxe para exemplificar ou trazer um exemplo destes homens e mulheres também que o Senhor usou poderosamente dentro das Escrituras Sagradas. Então, Paulo, ele começa a dar pista de que este homem era ele, pela expressão que ele traz aqui, para que eu não me exaltasse, por causa das excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear todas as vezes que eu quisesse me exaltar. Então, o apóstolo São Paulo conhecia muito bem, tinha intimidade com o Senhor, tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus, a ponto dele dizer que acerca deste espinho na carne, ele já tinha orado 3 vezes ao Senhor para remover, para retirar este espinho da sua carne. Mas a resposta do Senhor nosso Deus foi algo impressionante, algo extraordinário para o apóstolo Paulo. Ele nos diz, através da palavra do Senhor, que o Senhor lhe disse da seguinte forma: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder disto. Olha como usa